Amados irmãos, irmãs e amigos, nós nesse momento ficaremos de pé e vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28, é o texto pelo qual está inserida a mensagem que Deus colocou para as nossas vidas nesta noite. Gênesis, capítulo 28, nós leremos do versículo 1, ou melhor, todo o capítulo 28. Gênesis capítulo 28, versículo 1, nos diz assim: Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, filho de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã, para tomar de lá esposa para si, e vendo que, ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo: Não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã-Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. Partiu Jacó de Beceba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu sou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro
e a erigiu em coluna, sobre o cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, amigos e amigas, certa vez eu ouvi alguém dizer que quando Deus não muda as coisas, Ele nos muda em relação a elas. Quando Deus não muda as coisas, Ele nos muda em relação a elas. Muitas vezes oramos para que as coisas mudem, mas muitas vezes nós é que precisamos mudar interiormente. Em muitas situações, muitas vezes também tentamos fazer consertos e remendos em nossas vidas, mas a verdade é, precisamos mudar, precisamos recomeçar. Muitas vezes também não adianta mudarmos de emprego, de casa, de cidade, de médicos, de relacionamentos e tudo mais sem mudar interiormente o nosso viver. Quando nós olhamos aqui para esta passagem, Jacó estava vivendo um momento difícil na sua vida. E também, ao mesmo tempo, estava começando um novo tempo na sua vida. Mudanças estavam acontecendo em sua vida. Havia se desentendido com seu irmão Esaú, e este queria matá-lo. Se os irmãos olharem aí no capítulo 27 do livro de Gênesis, versículo 41 ao 42, está escrito: por isso ele fugiu para a casa de seus parentes, para encontrar uma esposa e recomeçar toda a sua vida. E o que é isso? Mudanças. Jacó, quando nós olhamos aqui no texto, Jacó caminhava, estava cansado, talvez até preocupado, pois não tinha mesmo nem onde dormir. Por isso, de tão exausto que estava, ele pega uma pedra e faz daquela pedra o seu travesseiro. Está aí no versículo 11. Jacó havia recebido a bênção de seu pai Isaque, como nós lemos aí no versículo 3 e no versículo 4. Mas agora, depois de toda essa mudança de Jacó sair da casa dos seus pais, ele estava tendo um novo recomeço em sua vida. Mas Jacó talvez não esperasse que ele ainda não tinha recebido a bênção do próprio Deus para a sua vida. Recebe a bênção do seu pai Isaque, mas lá na frente, como nós veremos,
ele vai receber a bênção do Deus de Isaque, o seu pai, e o seu Deus também. Muitas vezes, amados irmãos, estamos como Jacó. Estamos fugindo dos problemas. Muitas vezes estamos fugindo das dificuldades na nossa família. Estamos carentes das bênçãos do Senhor. Às vezes estamos cansados, mas é necessário recomeçarmos. É necessário que haja mudança interior em nossas vidas. Mas é interessante também que o texto nos mostra: existem pedras em nossas vidas que muitas vezes não conseguimos tirar do nosso caminho. É preciso Deus vir falar conosco para mudar muitas coisas que são necessárias em nossas vidas, e essas mudanças se tornarão posteriormente em bênçãos espirituais que receberemos do nosso Deus a quem nós servimos. Por isso que a mensagem para as nossas vidas nesta noite, o tema é o seguinte: é tempo de mudança. Os dias estão difíceis, é tempo de mudarmos interiormente. Deus continua falando conosco e Ele quer ver mudança interiormente em nossas vidas. E veremos aqui no texto, vamos aprender com Jacó como as mudanças na sua vida foram necessárias e como Deus as transformou em bênçãos espirituais para a vida de Jacó posteriormente. Que mudanças devemos fazer em nossas vidas para que Deus as transforme em bênçãos espirituais e desfrutarmos ainda nos dias pelos quais ainda nós viveremos aqui nesta terra? Então, veremos, a exemplo de Jacó, aprendendo com Jacó, qual foi a primeira mudança que Jacó teve que realizar em sua vida interiormente. Versículo 11. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez-lhe seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. A situação não era tão confortável para Jacó, mas uma coisa que Jacó deveria mudar interiormente na sua vida é que ele deveria descansar na soberania de Deus na sua vida, na sua caminhada. A primeira coisa, amados irmãos, que Jacó teve que aprender naquele momento difícil que ele estava vivenciando e que Deus posteriormente transformou em bênção, foi que ele descansou na soberania de Deus. A primeira coisa que aprendemos com Jacó é que em tempos difíceis precisamos encontrar um tempo para descansarmos no Senhor. Para mudarmos, amados irmãos, é preciso pararmos e sermos orientados por Deus. Se eu quiser mudar minha direção, devo parar e depois retornar. Não adianta prosseguir se tudo continua dando errado na minha vida. Jacó aqui descansou em meio à tribulação. Ele reconheceu que não adiantaria prosseguir cansado como estava, mas ele precisava
para um pouco antes de continuar, recompor suas energias para então prosseguir. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, todos que me ouvem nesta noite, será que alguns dos que estão me ouvindo estão fugindo de algum problema? Você está tão cansado como Jacó? Será que você está tentando fugir da vontade de Deus para a sua vida? Nós não podemos fugir da presença de Deus. E Deus olha para mim e para a sua vida e nos faz uma pergunta individualmente: como é que está a minha e a sua vida diante de Deus? Depois de Deus estar nos ensinando tantas coisas, mostrando-nos tantas coisas que devemos mudar em nossas vidas, e nós continuamos resistindo. Por isso, muitas vezes, amados irmãos, é que não desfrutamos mais das bênçãos espirituais que Deus tem para nós, como filhos e filhas de Deus. É porque muitas vezes nós resistimos às mudanças que Deus requer na minha e na sua vida. Mas você pode estar dizendo também: olha, pastor, é porque o senhor não sabe. Se o senhor soubesse as minhas contas, as minhas obrigações mensais, os impostos que estão vencendo, as coisas que eu desejo comprar e tudo que as pessoas querem que eu faça, o senhor não sabe nem um pouco da minha vida. Eu não sei não, mas Deus sabe. E Deus talvez esteja querendo que você mude, para que Ele possa mudar toda e qualquer situação na sua vida. Sozinho você não conseguirá desfrutar das bênçãos que Deus tem para todo o seu povo, nós, filhos e filhas de Deus. Como é que está, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs? Estamos mesmo descansando na soberania do Senhor? Será que Deus é soberano mesmo sobre as nossas vidas? Será que Deus é Senhor mesmo sobre as nossas vidas? E Jesus, amados irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sabia que o pior mal dos últimos tempos, esse que nós estamos vivendo, seria a ansiedade e a depressão. Há muitas pessoas ansiosas, há muitas pessoas cristãs depressivas. Jesus já sabia disso. Por isso que lá em Mateus capítulo 6, versículo 25 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não andei ansiosos como andam os gentios. Jesus nos ensina, amados irmãos, para não andarmos ansiosos por coisa alguma. E por que Jesus nos ensina isso? Porque o ser humano, amados irmãos, criado por Deus, ele não foi criado para viver sob pressão, sob estresse, sob depressão, sob ansiedade. Por isso, lá em Mateus mesmo 6, versículo 26 e o versículo 28, Jesus manda os seus discípulos olharem para os lírios. Olhem para os lírios do campo, para os passarinhos, para que eles pudessem aprender sobre o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Se nós, amados, prosseguirmos cansado como estamos, talvez você esteja, eu esteja,
Eu não sei, mas Deus sabe. Não conseguiremos o objetivo de Deus para as nossas vidas. Por isso que o salmista, no Salmo 37, ele diz: descansa no Senhor e espera nele. E o que é isso, amados irmãos? Nós temos que descansar no Senhor, nós temos que esperar nele. E o que é isto? Descansar na soberania dele, porque ele é soberano, ele age quando quer, como quer, na hora que quer, em quem quer. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então, amados irmãos, tire um tempo para refletir e descansar. Você está estressado? Você está ansioso ou ansiosa? Você está cansado, exausto ou exausta? Paulo, ele nos recomenda, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, apresentarmos todas as nossas ansiedades a Deus em oração. Devemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Está difícil continuar a sua caminhada? Descanse no Senhor, Ele vai restaurar a sua vida espiritual, física e emocional. Descanse na soberania do Senhor. Talvez muitos dos que estão me ouvindo nesta noite são cristãos, mas talvez nunca descansaram verdadeiramente no Senhor como devemos descansar. Mas a Bíblia manda: descansa no Senhor e espera nele. É entrega. Então, amados, é tempo de mudança. E esta é uma mensagem oportuna para as nossas vidas. Talvez eu sei, porque Deus falou ao meu coração através dessa mensagem, porque o pregador também tem que viver esta mensagem. Eu não sei da vida dos demais, mas é necessário mudança interior diariamente em nossas vidas. Precisamos mudar. Deus tem nos falado pela sua palavra. As orientações de Deus nós estamos recebendo. É tempo de mudança em nossas vidas. Primeiro, devemos descansar no Senhor, para que Deus as transforme posteriormente em bênçãos espirituais para nós e para toda a sua igreja aqui nesta caminhada. Mas também aprendemos com Jacó também. Outra mudança que Jacó aprendeu no texto que nós acabamos de ler, e em toda a sua trajetória, se encontra aí no versículo 12 de Gênesis 28, que diz assim: e sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então Jacó primeiramente teve que descansar na soberania do Senhor, mas também em segundo lugar, Jacó teve que viver e entender os sonhos que Deus tem para cada um de nós e para as nossas vidas individualmente. Eu acho interessante aqui que diz: e sonhou.
Amados irmãos, nós sabemos que aqui Deus era uma forma de Deus falar ao seu povo da antiga aliança. Deus falava muitas vezes por sonhos, por visões, mas Deus hoje diz a palavra de Deus que Ele nos fala por intermédio de seu Filho, que é a palavra de Deus. Mas aqui no momento de Jacó, Deus permitiu um sonho a Jacó, para que ele entendesse que o sonho de Deus para a vida de Jacó era muito maior do que Jacó pensava. Talvez Jacó, o sonho na vida dele, fosse aqui apenas nesta terra, mas diz o texto que ele sonhou, e o que no sonho estava lá? Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então, amados irmãos, você, que é filho, que é filha de Deus, devemos viver os sonhos que Deus tem para as nossas vidas. No meio desta dificuldade que Jacó estava enfrentando, Jacó teve um lindo sonho. Ele viu aquela pedra que ele fez como travesseiro seria o primeiro degrau de uma grande escada que de tão alta atingia ao céu. Nesta escada, como diz aqui o texto, havia um grande movimento de anjos subindo e descendo. Este sonho seria a força que Jacó precisava para inspirar a sua vida dali por diante. Sua vida antes estava difícil, agora se transformaria em um sonho de Deus para a vida de Jacó. Meus amados irmãos, e muitas vezes, nós ficamos presos aos sonhos que nós pensamos, almejamos apenas aqui nesta terra. Nesse sonho, o sonho de Deus para Jacó não era aqui apenas uma peregrinação na terra, mas era um dia estar para sempre com o Senhor. Os sonhos de Deus que Ele tem para as nossas vidas, amados irmãos, se tornam como ideais para as nossas vidas. Quem não sonha e não vive os sonhos de Deus que Ele tem preparado para cada um de nós, vai faltar alegria. Mas quando nós entendemos que Deus tem um plano, tem um sonho na minha vida e que Ele vai realizar conforme a sua palavra está me ensinando, haverá uma razão para nós nos acordarmos, haverá uma razão para nós nos levantarmos e lutarmos pela vida, para que Deus cumpra em nós os sonhos que Ele tem para mim e para você. E como é triste nós vermos pessoas tristes, pessoas que desistiram, quando encontram algo no caminho, pensam em desistir, porque não conseguem mais sonhar. Certa feita alguém já falou: um homem sem sonho, uma pessoa, um ser humano sem sonho, é como uma pessoa morta. Mas nesse sonho que Deus falou para Jacó, ou mostrou para Jacó, diz que os anjos de Deus subiam e desciam. E o que isso significa, amados irmãos, para as nossas vidas? Enquanto nós descansamos na soberania de Deus,
Deus continua trabalhando por nós. Muitas vezes ficamos apavorados, pensando o que fazer, e queremos resolver tudo do nosso jeito, mas não adianta. É importante descansar na soberania de Deus e deixar Deus agir de forma soberana nos sonhos que Ele tem para cada um de nós individualmente. Por isso, em Provérbios 19, 21, nos diz o seguinte: o homem sonha ou faz planos, mas Deus sempre realiza a vontade dele. Quando os sonhos de Deus se cumprem em nossas vidas, eles trazem vida sobre a morte, traz alegria sobre a tristeza, traz esperança sobre o desânimo. Quando os sonhos de Deus que Ele tem para se cumprir em nossas vidas, e nós vivenciamos e descansamos na soberania de Deus, Deus cumpre Ele em nossas vidas e transforma aquele dia cinzento, aquele dia nebuloso, num dia de luz, num dia de sol. Faz com que superemos os obstáculos, nos encorajando as conquistas que Ele quer que nós com Ele venhamos conquistar para a glória dEle. Há um salmo, amados irmãos, na Bíblia, o Salmo 126, que diz o seguinte: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se diziam entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor por nós. Este salmo, nós sabemos, é um salmo de romagem, que os judeus, quando subiam para Jerusalém para adorar a Deus, saíam cantando esse salmo. E o contexto em que esse salmo e o relato desse salmo retrata o quê? Que quando os judeus estavam no cativeiro, eles pensavam que não teriam mais jeito para eles. Acharam que o quê? Os sonhos de Deus tinham acabado, não iriam se cumprir na vida deles. Diz o Salmo 137 que o quê? Quando eles estavam lá no cativeiro, eles se assentavam às margens do rio da Babilônia e choravam, não tinha nem ânimo mais para cantar e adorar a Deus. Já haviam até dependurado as harpas, pois não conseguiam mais entoar cânticos a Deus. Mas Deus, fiel como é, depois do cativeiro, depois dos 70 anos que Deus falou pelos profetas, para cumprir a vontade, os sonhos de Deus no meio do seu povo, Deus moveu o coração do rei Ciro, um rei persa, mandando que Deus voltassem para a sua terra. É nesse contexto que eles dizem: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amados irmãos, os sonhos que Deus tem para mim e para você, filhos e filhas de Deus, trazem sentido à nossa existência, trazem uma nova vida, um novo vigor ao nosso ser. Os sonhos de Deus trazem saúde espiritual para as nossas almas, eles renovam as nossas forças. Sonhos de Deus nos fazem enxergar e entendermos
quão grande e maravilhoso é o Deus pelo qual nós servimos. O Salmo 126 ainda, no versículo 3 diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Eu pergunto a você, você já experimentou esta alegria? Quando você, nos seus projetos humanos, já tentou tantas vezes, não conseguiu, e você cai na real e diz: eu não vou conseguir. Sabe de uma coisa? Eu vou entregar tudo nas mãos do Senhor. E quando você menos espera, que você muda interiormente, e o seu entendimento, agora é que você vai descansar na soberania de Deus. Deus vem e faz, realiza algo que você estava relutando há tanto tempo, mas a forma que Deus queria para a sua vida era diferente como você pensava antes. Por isso, acontece isso conosco, nós só podemos dizer: grandes coisas fez por nós Deus, por isso nós estamos alegres. Os sonhos de Deus em nossas vidas, Ele há de cumprir. Os sonhos de Deus vão se cumprir em nossas vidas, a não ser que você não seja um filho ou uma filha de Deus. E voltaremos a cantar hinos de louvores e hinos de vitória diante do nosso Deus. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É descansarmos na soberania de Deus, buscarmos orientação para as nossas vidas nele. Isso Jacó aprendeu na sua vida. Os sonhos que Deus tem para as nossas vidas só é possível por meio da intervenção divina em nossas vidas. Muitas vezes, as aflições do mundo nos levam a dar mais valor aos problemas do que ao tamanho e o poder do nosso Deus. Às vezes, Deus não age em nossas vidas, não desfrutamos das bênçãos espirituais que muitas vezes Deus já tem preparado para mim e para você, porque nós resistimos às mudanças de Deus em nosso interior. Às vezes, amados irmãos, criamos problemas para as nossas próprias vidas. Deus não tem culpa com os nossos problemas que nós criamos. Às vezes, amados irmãos, estamos bem, temos nossa casa, temos nosso carro, temos nosso salário, mas às vezes somos inquietos, nós procuramos problemas para ficarmos inquietos e não desfrutarmos os sonhos que Deus tem para realizar em nossas vidas. O mundanismo, as seduções do mundo, muitas vezes faz com que criamos problemas para as nossas próprias vidas. Às vezes temos um carro que nos dá condições para levarmos onde Deus quiser, e às vezes queremos vender, trocar aquele carro, vendo que não temos condições de trocar este carro, e ficamos endividados. Depois vamos procurar Deus em oração. Isso não é culpa de Deus. Temos a nossa casa de morada, às vezes queremos desfazer da nossa casa para comprarmos uma casa melhor, para mostrarmos ao mundo que estamos prosperando. E às vezes vem os problemas em nossas vidas.
Muitos problemas que enfrentamos são muitos problemas que nós próprios, às vezes, criamos. Você quer viver os sonhos de Deus na sua vida? Eu vou mostrar 3 orientações bíblicas, ou 3 versículos, para nós vivermos os sonhos de Deus na nossa vida e desfrutarmos das bênçãos espirituais que Ele tem para cada um de nós. Primeiro, Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz que enganoso é o nosso coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Só Deus conhece o interior de cada um de nós. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não vá pelo seu coração, vá por aquilo que Deus está lhe mostrando. Você pode ser enganado pelo seu próprio coração, pela sua própria razão. Somos seduzidos pelas coisas do mundo. E às vezes, ao invés de vivermos os sonhos de Deus, cuja glória é dele, incorremos nos erros de viver os nossos sonhos, cuja glória será nossa. É isso que o homem mais busca. Muitas vezes quer ir pelo seu coração, pela sua razão, e lá na frente vai estar num emaranhado de problemas. Por quê? Para chegar lá na frente e dizer: olha, foi eu com o meu braço que consegui estas coisas. Se não fosse eu, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não foi você não. Talvez você esteja num emaranhado de problemas e nem sabe. Mas, amados irmãos, nós devemos descansar na soberania do Senhor, buscarmos discernimento no Senhor, para vivermos os sonhos de Deus, para que a glória seja dele e não nossa. Primeira orientação para vivermos os sonhos de Deus em nossas vidas: guarde seu coração, tenha cuidado com o seu coração. Segundo, Abacuque 2:1 diz o seguinte: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que ele falará a mim, e o que eu responderei quando eu for arguido. Abacuque estava passando uma situação difícil também, e ele não entendia porque Deus usaria uma nação ímpia para castigar o seu próprio povo. Ele diz: eu não estou entendendo, mas mesmo assim, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou ouvir a voz de Deus e ver qual é a sua vontade, o que ele vai me responder. Abacuque entendia que Deus tinha sonhos melhores do que o de Abacuque para a vida dele. Ele diz: eu vou me apresentar perante a rocha e eu vou vigiar. Ele vai falar comigo e eu vou ouvir o que ele vai me dizer. Então, amados, segundo a orientação bíblica, guarde seu coração, ouça a voz de Deus e veja qual é a vontade, dia após dia, para a sua vida. Discernir e entender o que Deus nos fala é que Deus deseja realizar dia após dia coisas novas em nossas vidas.
E isso é o quê? Ele vai nos livrar de muitos embaraços em nossas vidas cristãs. Por não ouvir, por não discernirmos a voz de Deus, muitas vezes nós ficamos embaraçados. Mas há uma terceira orientação bíblica. Está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Espere o tempo necessário para que os sonhos de Deus se cumpram na sua vida, para que a vontade de Deus se cumpra na minha e na sua vida. É tempo, amados irmãos, de vivermos os sonhos de Deus. É tempo de mudança interior em nossas vidas. Devemos descansar na soberania do Senhor. Devemos viver, desfrutar dos sonhos de Deus que Ele já tem no presente para as nossas vidas. Amados irmãos, quando nós fazemos isto, descansamos, esperamos o tempo de Deus. Quando nós oramos, sabe o que é que acontece? Existe, a Bíblia vai falar, eu vou citar o versículo aqui, uma grande movimentação de anjos em nossas vidas, pois diz o autor aos Hebreus, lá no capítulo 1, versículo 14, diz que os anjos, eles são ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quando nós descansamos na soberania de Deus, quando nós buscamos viver aquilo que Deus quer para as nossas vidas, quando nós colocamos em torre de vigia, como fez Abacuque, vigiamos e oramos, descansamos e esperamos a orientação dele, diz que Deus, Ele tem espíritos ministradores, anjos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Passemos a viver, amados irmãos, os sonhos de Deus em nossas vidas. Deus quer trabalhar em nossas vidas. Ele realizará os sonhos dele em nossa vida. Ele vai ser glorificado em mim e em você, que somos filhos e filhas de Deus. Só se você não é filho ou filha de Deus. Então, amados, devo descansar na soberania de Deus. Devo viver os sonhos de Deus que Ele tem para a minha vida. E terceiro e último ensinamento que aprendemos na vida de Jacó. Jacó descansou, se conscientizou que ele deveria viver os sonhos de Deus para a sua vida. E terceiro e último, se encontra aí no versículo 18 e o versículo 19, lá de Gênesis. Que diz assim: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Jacó entendeu, e ele continuou adorando a Deus. E o versículo 18 e 19 diz: tendo levantado-se Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó aprendeu a grande lição. Ele aprendeu que deveria continuar
adorando a Deus. Aquela mesma pedra que antes foi um problema para Jacó, que Jacó transformou em um travesseiro para o descanso e ali sonhou, agora ele levanta e transforma a pedra em um altar para adorar a Deus. E aquele lugar foi marcado por aquela pedra e ganhou o nome de Betel, que significa casa de Deus. Meus amados irmãos, aqui vem uma aplicação muito grande para as nossas vidas, nós cristãos. Muitos cristãos, quando estão passando por um problema, por uma dificuldade, por uma circunstância difícil, a primeira coisa que eles deixam de fazer é de orar, deixar de vir ao culto, de louvar a Deus, deixar de frequentar a casa de Deus. Nestes momentos de dificuldade, de problemas que estejamos enfrentando, é o momento mais que precisamos de Deus. E devemos orar mais, ler mais a palavra de Deus e nos consagrarmos cada vez mais inteiramente ao Senhor. Muitos, quando tem um problema, ou estão enfrentando um problema, até muitos culpam a igreja, como se a igreja tenha culpa dos seus problemas. A casa de Deus é para nós adorarmos de forma coletiva. Seja em qualquer circunstância, nós devemos estar reunidos, adorando a Deus. Devemos estar de pé diante do altar, diante do Senhor da glória. Não é para abandonarmos a igreja, não é para culparmos a igreja. O diabo gosta de colocar pedras no caminho dos crentes. E o diabo fica mais alegre ainda quando vê crentes que não estão orando, que não estão cultuando, que não estão adorando a Deus como ele requer. E os crentes enchem o peito e acham que estão tirando vantagem. Não estão tirando vantagem. Satanás é que está tirando vantagem da vida deles, está zombando dos filhos de Deus. Olha, no momento que eles estão mais dificuldade, eles te abandonam, eles não confiam em ti. Mas é nesses momentos que nós devemos nos prostrar, orar, nos consagrar cada vez mais inteiramente a Deus. Como transformar as pedras em um altar para Deus? Como transformar os nossos problemas, as nossas dificuldades em um altar para Deus? Certa feita, eu ouvi um pregador que ele fez uma colocação verdadeira. Sabe o que foi que ele disse? Ele disse: crente não tem problemas. Crente tem motivos de oração. Crente não tem problemas. Ele tem motivos de oração. Quando os problemas vierem, é mais um motivo para os crentes estarem prostrados diante de Deus, adorando por meio da oração. Mas a igreja hoje está fazendo o contrário. As reuniões de oração é de nós nos prostrarmos e ficarmos clamando a Deus: Senhor, tem misericórdia de nós, o teu povo.
Amados irmãos, quando fazemos de nossos problemas motivos de oração, os problemas deixam de ser problemas e se transformam em bênçãos, porque nós veremos Deus agir em nosso viver. Os crentes não querem ter dificuldades. Os crentes não querem enfrentar problemas. Mas os problemas virão, as dificuldades virão. Mas isso nos servirá como motivos para estarmos entregando tudo nas mãos daquele a quem nós confiamos. Aí veremos o agir de Deus em nossas vidas. Aí veremos o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Aí veremos os milagres de Deus acontecer sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. O texto aqui nos mostra que Jacó, ele pensava que estava sozinho naquele momento de dificuldade. É tanto que no versículo 16, quando ele desperta do sono, olha o que é que ele diz: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Naquele momento de dificuldade, Deus estava com Jacó, mas Jacó não sabia. Pensou que nunca mais voltaria, mas Deus prometeu dar aquela terra e ver sua família sendo abençoado ali naquela terra posteriormente. Veja o que é que diz o versículo 15: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que vos. Você vai para a casa do seu tio Labão, Jacó, mas eu vou trazer você de volta, você e toda a posteridade depois, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Jacó, preste atenção, Jacó, neste sonho aqui, Deus falou a Jacó: Jacó, tudo o que eu falei acerca de você, que eu vou fazer com você, de uma grande nação, Jacó, eu vou fazer, Jacó. Eu vou cumprir todo o meu propósito na tua vida, Jacó. Não pense que não vai faltar, que vai faltar alguma destas coisas. Eu vou cumprir tudo quanto eu tenho já determinado para a sua vida. E Jacó entendeu isso. Aquele lugar difícil, onde Jacó estava, de dificuldade e de problemas, foi o lugar mais abençoado que Jacó teve na sua vida. Está aí no versículo 17. É quando Jacó se prostra diante de Deus e, temendo, reverenciando a Deus, diz: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. O Senhor me chamou para fazer parte do seu povo. É a casa dele. Onde Deus estiver, assim também eu devo estar na sua presença. É a porta dos céus. Ele me mostrou essa escada, subia, anjos descendo e subindo. E o plano dele para a minha vida é que um dia eu estarei com ele lá nos céus. Então, amados, Jacó também nos ensina que devemos continuar adorando a Deus. Quanto mais pedras encontrarmos, nós devemos cada vez mais adorar ao Senhor. Quando houver pedras no caminho, descanse, viva os sonhos de Deus e adore a Deus. Não adianta fugir de seus problemas. Se tiver uma pedra aqui e você fugir dela, haverá outras pedras ali adiante. Quando pensarmos que tudo está acabado, Deus se levanta para recomeçar por nós e fazer tudo ainda
de uma forma melhor. Às vezes, estamos como Jacó, de tão atribulados, pensamos que muitas vezes Deus não está mais conosco. Mas nós não estamos sozinhos. Somos filhos e filhas de Deus. Fomos adotados na família de Deus. E o nosso irmão mais velho se chama Jesus Cristo. Aqueles que são filhas e filhos de Deus, Deus continua com eles. E finalizo dizendo o seguinte: aquela pedra que era um problema na vida de Jacó, virou um travesseiro para que ele descansasse em Deus. Foi um sonho para ele ver Deus trabalhar em sua vida. E também foi um altar de adoração ao Senhor. Lembre-se de que quando encontrar uma pedra no seu caminho e não puder removê-la, de tão cansado que estiver, ou tão grande que ela seja, descanse em Deus, adore ao Senhor. Portanto, amados, que Deus nos ajude e nos ensine esta grande lição para as nossas vidas: descansarmos na soberania do Senhor, viver os sonhos que Deus quer que vivamos e que Ele tem para nós, e devemos continuar adorando a Deus em toda e qualquer situação. Que Deus continue a nos abençoar, a Ele e todo o seu povo espalhado sobre a face da terra, e a nós que ouvimos essa mensagem nesta noite. Que Deus nos ajude, nos fortaleça para a glória do seu nome. Amém.